pessoal, desculpem o barulho do ventilador, que aqui no Rio de Janeiro tá um calor hoje daqueles, um só para cada um. Precisei ligar o ventilador aqui mesmo numa rotação mais baixa, mas precisei ligar. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Já há alguns vídeos meus, não sei, faz algum tempo já que eu falo sobre esse assunto, de como você aumentar uma peça sem square e aumentar uma peça com square. Eu sou procurada no particular por algumas amigas, porque elas ficam na dúvida quanto a aumentar, principalmente sem square. E eu conversando com a minha amiga Cris Mendes, já faz tempo que ela fala para mim, faz um vídeo falando sobre isso. E eu achei que não era tão relevante fazer um vídeo falando isso, porque, assim, pra mim é uma coisa tão natural, tão normal, que eu não achei que não seria um vídeo, né, que pudesse ajudar. Ela falou, não, vai ajudar sim, eu tenho dificuldade, tem outras meninas aí que te procuram também porque tem dificuldade e já são crocheteiras experientes, mas tem essa dúvida na hora de aumentar uma peça. Aí ela falou pra mim, grava um vídeo só disso, porque aí a gente salva esse vídeo, quando precisar já vai lá e sabe onde tá. Por quê? Porque você fala na maioria dos seus vídeos, às vezes a gente vai procurar e já não acha mais qual foi o vídeo que você falou, aí precisa assistir o vídeo todo. Aí eu digo, tá bom. Ela me convenceu a gravar. Eu espero que possa ajudar vocês, algumas de vocês. Se eu ajudar pelo menos uma, eu tô feliz. Deixa eu explicar como é que eu faço, a minha maneira de aumentar. Vamos começar com 100 square, certo? Eu tenho esse tapete aqui, ok? Esse tapete ele mede pra mim. Isso eu tenho do tapete, tá? Eu tenho esse tapete aqui, que é o tapete poli com coração, com outro coração que eu fiz. 69 centímetros ele mede, certo? Então, se a cliente chegar para mim e falar assim, Marli, eu quero que você faça uma passadeira de 1,5 m desse modelo. Como é que eu vou aumentar aqui 1,5 m? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, de imediato, é pegar 1 metro que ela me pediu de comprimento e diminuir 50 centímetros, que é a largura que ela quer, 1,5 m. Aliás, 1,5 m por 50. Então, ela quer de comprimento 1,5 m e de largura 50. Certo? Eu sempre, se ela não disser quanto que é de largura e deixar a seu critério, aí você dá ideia, porque um tapete de 1,5 m com menos de 1,50 ou 1,40 fica muito estreito, né? Então, geralmente, quando ela me dá só o comprimento, eu converso com ela, eu pergunto, e a largura, você quer de quanto? Ela fala, 40, 50, você que sabe. Então, eu faço geralmente de 50, 1,5 m de comprimento e 50 de largura. Eu pego 1,5 m e diminuo 50, que é a metade. Então, eu vou começar aqui com 1 metro de corrente. Eu não vou começar com 1000 correntes, vou começar com 1 metro de corrente. Eu vou fazer um cordão de correntes e quando eu acabar de fazer, ela vai ter que ter 1 metro. Venho aqui na minha fita e vou medir 1 metro de corrente, certo? Aí vou começar a fazer o trabalho. Isso, gente, é para vocês começarem a fazer as primeiras carreiras. Por exemplo, se fosse fazer 1 metro de corrente e depois vir fazendo os pontos em cima aqui, ó, essa carreira de ponto alto fechada. Eu fiz ela, eu já começo a fazer o corpo do tapete, né? Que são os vezinhos aqui, em cima de vezinho, e aqui os motivos que a gente vai aumentando os pontos altos sempre no último ponto alto, que é a curva. Cheguei a um determinado tamanho, por exemplo, eu cheguei a 1,20 m, né? De comprimento. 1,20 m não. 1,10 m, 1,15 m por aí. Eu sei que ela quer 1,20 m, 1,5 m de largura, de comprimento. Então, eu tenho que ver o quê? O bico. Eu posso fazer com esse bico? Ela vai dizer pode. Então, o que é que eu preciso fazer para fazer uma passadeira desse tamanho de 1,5 m? Por 50 de largura. Primeiro fazer 1 metro de correntinhas, começar o trabalho. E eu venho aqui, já que eu tenho o modelo que ela quer, eu venho aqui, ó, e meço. Aonde começa o bico? Para mim, começa na carreira de ponto alto.
Porque depois da carreira de ponto alto, eu não posso aumentar mais nada aqui. Eu tenho que aumentar até aqui, nesses de aumento aqui. Então, eu venho aqui e meço. Quando mede o meu bico? O meu bico mede 11 centímetros. A partir da carreira de ponto alto fechado. Então, eu sei que o meu tapete, o bico dele mede 11 centímetros. Mede 11 centímetros de um lado e 11 centímetros do outro, porque é um tapete oval, né? Então, é em dobro. É 11 aqui desse lado e 11 aqui. Então, de bico, eu tenho 22 centímetros, ok? Eu sei que a minha cliente, ela quer uma passadeira de 1,5 metro. Eu já comecei a fazer o trabalho. Então, quando eu chegar, veja só, tem 22 centímetros de bico. Vocês têm que gravar isso, 22 centímetros de bico. E isso vocês conhecendo o trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu estou dando esse aqui como exemplo. 22 centímetros de bico. Eu vou lá no 1,5 metro e diminuo 22 centímetros. 1,5 metro em 50 menos 20, 1,30 menos 2... 28. Então, eu vou ter que ter de comprimento até aqui, ó, nesse último aumento aqui, ó, eu vou ter que ter 1,28 m aqui. Então, eu vou aumentando aqui quantas carreiras eu preciso para que eu chegue no comprimento daqui até aqui, ó. Entendeu? Daqui, ó, desse último aumento aqui até aqui, eu tenho que ter 1,28 m, certo? Por quê? Porque eu vou ter 22 centímetros de bico. Com 1,28 m e 1,28 m eu paro. Aí eu vou começar a fazer o bico. 1,28 m com 22, 30, 50, certo? Vai dar 50 centímetros, 1,5 m certinho. Mas, para que isso aconteça, eu preciso, nesse caso aqui, eu tô falando o aumento nesse caso, tá certo? Eu fiz assim, vai dar, o que é que vocês têm que ver também para ver se é exatamente essa medida. Vocês fizeram pequeno, né? Vocês têm que conhecer o tamanho do ponto de vocês. Eu sei que um ponto meu, ele mede 1,5 centímetros, eu usando a agulha 3,5 com o barbante 6. Então, não é sempre que meu ponto vai medir 1,5 centímetros. Se eu trabalhar com a linha, ele vai dar menor. Se eu trabalhar com 8, ele vai dar maior. Se eu mudar de agulha, ele também vai dar diferença. Então, no meu caso, o fio 6 com a agulha 3,5, o meu ponto mede 1,5 centímetros. Mas nesse caso aqui o tapete estava pronto, você só queria saber quanto é que era o aumento. E você vai policiando, porque já sabe quanto tem no bico, certo? Você já fez o pequeno, então você tem como saber quanto você vai começar, quantas correntinhas, quanto de centímetros em correntinha você vai fazer. Depois você vem fazendo, você não pode confundir. Quando você diminuir 1,5 m por 50, não achar que vai 1,5 m por 50 centímetros, não é achar que você vai fazer 1.000 correntinhas, né? 1.000 não, seria 1.000 no caso, porque, né, 1 metro. Você tem que medir, você tem que saber, o cordão de correntinhas tem que medir 1 metro, para poder você continuar o trabalho e chegar no tamanho que vocês querem. Tá certo? E isso é sabendo aqui o tamanho. Mas faz de conta que você não sabe o tamanho. Você nunca fez o trabalho. A cliente, e vamos esquecer esse modelo aqui, tá? A cliente chega para você e fala assim: Marli, eu quero que você faça para mim uma passadeira como aconteceu agora recente comigo. Eu quero que você faça uma passadeira de 3 metros para mim. Tá bom. Quanto você quer de largura? De largura eu não sei. Eu disse assim, você sabe, a sua cozinha é grande, é larga? Ela disse, aí mandou uma foto da cozinha, é enorme a cozinha dela, em tamanho e largura. Eu digo, tá, eu vou fazer 3 metros de comprimento por 1 de largura, tá bom? Porque sua cozinha é muito larga e é muito grande, muito espaçosa. Você com uma passadeira desse tamanho, você não precisa mais colocar tapete nem perto da pia, nem perto do fogão, nem perto do móvel, porque ele vai dar o comprimento e a largura, para não ficar muito estreito. Ela, tá bom, pode fazer. Aí, o que é que eu fiz? Eu não comecei ainda, mas eu vou fazer. Eu digo, você quer escolher o modelo? Ela escolheu um modelo e o que é que eu vou fazer? Esse modelo, eu nunca fiz esse modelo.
Mas eu tenho uma foto do modelo, vi o bico que ela quer que eu faça, contei as carreiras do bico, o bico tem 5 carreiras. Então, vai ser 5 carreiras de um lado e 5 carreiras de outro. Eu sabendo que o meu ponto mede 1,5 cm, o que é que eu vou fazer? Quanto vai medir o bico, as 5 carreiras? Uma carreira é 1,5, 2 carreiras são 3, 4 são 6 e 5 são 7,5. Então, eu vou ter 7,5 cm de um lado do bico e 7,5 cm do outro lado do bico. Eu vou ter 15 centímetros de bico, certo? E ela quer que eu faça de 3 metros. Eu vou ter 15 centímetros de bico. Eu vou lá e começo a fazer, pego vou fazer 3 metros menos 1, vou fazer 2 metros de correntinha. Vou fazer um cordão de correntinha de 2 metros e depois eu venho trabalhando o modelo que ela quer, fazendo as carreiras até chegar deu 15, né? Até eu chegar em 2 metros, 2 metros e 85. Por quê? Porque 15 é de bico. 2,85 m com 15 dá exatamente 3 metros. Então, a gente tem que saber essas informações. Aí, por que eu sei que o bico mede isso? Porque eu sei quanto mede o meu ponto. Eu sei que eu vou trabalhar com o fio 6 e vou usar agulha 3,5. Então, eu sabendo a medida do meu ponto, eu já posso pegar um caderno, colocar do lado e botar a passadeira tal. Boto o nome da minha cliente, boto a passadeira e boto 3 metros por 1. Eu sei que ela quer 3 metros de comprimento por 1 de largura. Aí eu boto o total de correntinha. Aí eu boto 2 metros de correntinha. E vou fazer, e vou trabalhar. O bico, eu sei que o bico eu vou gastar 15 centímetros de bico, 7,5 de cada lado. Aí eu boto assim, bico 15 centímetros. Então, eu sei que eu vou ter que fazer um trabalho que quando ele vai crescer, vou trabalhar nele, deixar ele crescer. Quando ele crescer, que chegar em 2 metros e 85, aí eu paro e começo a fazer o bico, certo? Mas tudo isso você precisa saber duas coisas importantíssimas. Primeiro, qual o comprimento e a largura que a sua cliente quer. Você anota. E você não tem a peça, ela não quer peça de tapete pequena, ela quer só uma passadeira grande, porque a cozinha dela é larga e é grande, ela quer só uma passadeira. Você vai pegar essa informação que eu te dei, pegar o comprimento menos a largura. Você vai achar o quê? No meu caso, 2 metros de tapete que ela quer. Os 2 metros de corrente que eu vou ter que fazer para começar o trabalho. Vou fazendo as minhas correntes e vou medir. Quando tiver em 2 metros, eu paro e começo a trabalhar o motivo do tapete. E vou trabalhando, vou desenvolvendo, ele vai crescendo. Quando eu ver que ele está grande demais, eu venho aqui na mesa, eu estiro ele, eu meço para ver quanto falta ainda para fazer até chegar à medida de 2 metros 85. Tá certo? Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que deixar 15 centímetros para fazer o bico. É assim que eu trabalho. Não é que você vai pegar assim, eu vou pegar, vou fazer, ela disse que é 3 metros, eu vou tirar 3 menos 1, que é a largura, vou fazer 2 metros de correntinha, vou meter o pau, e vou fazer. No final tem que dar. Não, você tem que ir fazendo, vai crescendo e você vai medindo. Por quê? Porque o seu ponto é diferente do meu. O fio que você usou pode não ser a mesma espessura do meu fio. A agulha, mesmo a agulha 3, a mesma numeração de agulhas, vocês sabem que umas marcas são mais finas do que a outra. O cabinho dela é mais fino, onde a gente puxa, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Isso é para vocês começarem o trabalho, começar a desenvolver o trabalho e deixar o trabalho crescer e vir sempre medindo e saber quanto vocês vão fazer de bico. É muito importante, antes de você começar o trabalho, você ter essas informações. Quanto ela quer de comprimento, quanto ela quer de largura, qual é o bico que ela quer fazer e quanto esse bico fica medindo no meu ponto. Como você sabe? Quantas carreiras tem o bico?
Ah, no meu caso, o bico tem 5 carreiras. Eu sei que uma carreira minha é 1,5 cm com esse fio que eu vou trabalhar e com essa agulha. Então, 1,5 cm. 5 carreiras vai dar 7,5 de um lado e 7,5 do outro. Eu vou ter o quê? 15 centímetros de bico. Você anota lá, 15 centímetros de bico. E começa a fazer o trabalho. E o trabalho vai crescendo e você vem aos poucos medindo para ver como é que está ficando o seu trabalho. Tá certo? Então, é dessa maneira que eu faço o 100 square. É assim que eu faço. Eu acho que ficou bem explicado, né? Creio que não haja dúvida. Mas se tiver, deixa nos comentários que eu respondo ou me chama lá no Instagram, no @riocrochêoficial. Com o square. Percebam que esse square aqui tá pequeno. Por quê? Porque eu usei uma linha menor. Um square com o fio 6 normal, ele mede no meu ponto 10 centímetros. Aqui eu usei o amigurumi e a linha Charme. Então, esse aqui ficou com 7 centímetros. Tá vendo que eu digo a vocês que mudam? Se fosse no fio 6 normal, daria 10 centímetros aqui no square. Aí você quer fazer um square, você vai usar essa mesma medida aqui, essa mesma linha que eu usei. A cliente chega para mim e fala assim: Marli, eu quero que você faça uma passadeira para mim com essas mesmas cores que você fez o tapete. Tá bom, eu já sei que um square mede 7 centímetros, né? Então, fica fácil aí. Eu pergunto para ela: a senhora quer de quanto o aumento? A passadeira de quanto? Geralmente aqui é 1,20, 1,5. Ah, eu quero uma passadeira de 1,20. 1,20, tá certo. Um square meu, ele mede o quê? 7 centímetros aqui com essa linha, porque é uma linha fina, certo? Esse tapete tem quanto? Eu fiz ele com 3. Ela comprou o tapete, quer comprar a passadeira. Tem 64 centímetros aqui. 64? Não, 65. 65 centímetros. Ela quer que ele fique com 1,20 m. Então, eu vou aumentando aqui, square por square. Minto eu, desculpa pessoal. Aí eu venho aqui, eu já sei o tamanho dele. Eu venho aqui e vou medir o bico. O bico dele é 20 centímetros. 20 centímetros. 20 de um lado e 20 de outro, 40, né? Eu vou ter 40 centímetros dessa parte oval para cá, dessa parte oval para cá. 40 centímetros. Quanto é que eu tenho que aumentar aqui? Eu tenho que aumentar aqui o quê? Ela quer 1 metro, falei 1,20 m, né? 1,20 m menos 40, 80. 80. Eu tenho que fazer 80 centímetros de square. Se fosse 70 centímetros de square, seriam 10 square a mais que eu ia colocar aqui, certo? Aliás, eu iria colocar no total aqui 10 square, porque ia com os 40, com 20 com 20, 80, com 10, com 70 centímetros seria o quê? 1,10 m, mas ela quer que eu faça com 1,20 m. Eu vou aumentar mais um square. Vai ficar o quê? 77 centímetros. Vai faltar 3 centímetros para fazer o 1,20 m que ela quer. Porque aqui, como ele mede 70, eu vou fazer com 11 square. 11 square, ela vai medir 77 centímetros de square, porque um square é 7, 10 é 70. 11 77. Então, vou botar 11 square aqui e vou aumentar uma carreira aqui. Qual é a carreira que eu vou aumentar aqui? Essa carreira aqui, ó, ela aumenta e depois diminui. A quantidade que você faz de aumento desse modelo, né? Você faz de diminuição. Você aumentando uma carreira aqui, na realidade você aumentou 2. Por quê? Porque na hora que você diminui, aqui parou em 5 e começou a diminuição. É 4, 3, 2, 1. Se eu parasse em 6, seria 5, 4, 3, 2, 1. Entendeu? Então, a quantidade que a gente tem na medida que a gente sobe aqui, a gente tem quando começa a fechar. Então, eu aumentaria uma carreira mais aqui, porque na realidade seriam 2 e 2. Ela ia passar o quê? Ela ia passar 1 centímetro, ia ficar 1,21 m. Por quê? Porque estava faltando 3 centímetros, né? Uma carreira minha mede 3, mede 1,5. Como aqui automaticamente vai ficar 2, vai ser 6, certo? Vai ser 3. 3 com 3 de cá, 6. Eu preciso de 3. Na realidade, vai passar 3 centímetros. Aí eu posso conversar com ela. Posso dizer assim, pode ficar menor 3 centímetros, ou você quer que eu faça que passe do 1,20 m? Geralmente ela vai dizer, não, pode deixar, tem problema não. Ou então,
já que ela me comprou esse modelo, eu não quero mexer na forma do modelo, eu converso com ela. Ah, pode deixar 1,17 m, não tem problema não. Ou então, não, pode fazer 1,23 m. Aí eu mexo na carreira. Eu sempre converso com a cliente, entendeu? Quando a medida vai chegando perto, eu vejo que se eu fizer uma carreira mais, vai passar. E se eu deixar uma carreira menos, ela vai ficar menor. Eu converso com ela. Mas aqui, o que vai definir aqui, você já tem se você não tiver o trabalho pronto, também tiver a foto, não tem problema. Ela vai te mandar a foto, você amplia a foto e vê quantas carreiras o tapete é feito, depois do square, qual é o bico, qual é o modelo. Depois que você vê isso, você tem que saber qual é a medida do seu ponto. Porque vamos dizer que aqui eu tivesse 10 carreiras aqui, depois do square. Tivesse 10 carreiras. Quanto 10 carreiras em centímetro é no meu ponto? 15 centímetros. Por quê? Porque meu ponto mede 1,5, 1,5 centímetro. Então, teria 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, 30. 30 para 1,20 falta o quê? 90, não é isso? O que eu tenho que fazer? 90 centímetros de square. 90 centímetros de square. No caso aqui, se eu fizesse 10, seria 70. 11 seria 77, né? 77. 12 seria o que? Seria 77, 84, certo? 84, 13 seria 91. Ia passar 1 centímetro aqui. Então, o importante é vocês sempre saberem o quanto é que vocês vão fazer depois do square. Se você não tem o modelo, amplia a foto, quantas carreirinhas, quanto dá. Quanto um square no seu ponto? Você sabe quanto vai medir no seu ponto, porque você sabe quanto seu ponto mede. Pede a fita métrica. Quando você estiver fazendo um trabalho, pega a fita métrica e mede, meninas. É fácil demais, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Daqui pra cá, essa amarelinha aqui que tá fechadinha é 1,5 m, 1,5 cm. Eu já sei disso porque há tempo que eu venho fazendo isso, justamente por isso. Então, se vocês tiverem a peça, for um jogo de cozinha, é mais fácil. Vocês fazem primeiro o pequeno e dele você já sabe quantos squares vocês vão ter que aumentar. Não tem? Amplia a foto, vê quantas carreiras tem, depois que passa do square, quanto dá, que bico é. Entendeu? Se ela quer aquele bico da foto, se ela quer um outro bico, quantas carreiras tem um bico? Vocês vão anotando, tudo isso é muito importante. Vocês anotam, porque vocês sabem, o bico é 5 carreiras, mas você sabe que seu ponto mede 1,5 cm. Então, vai ser 7,5 cm de bico de cada lado. É muito importante. Crochê é matemática pura, não tem para onde. Quem não gostar de matemática vai ter que aprender a gostar, porque é justamente isso aí. Eu acho que eu expliquei direitinho. Se vocês ficarem com alguma dúvida ainda, podem me perguntar, ou aqui nos comentários, ou no Instagram, onde vocês quiserem. Mas é assim que eu trabalho. Quando é por foto, eu amplio a foto, conto as carreiras, vejo o que é. Se eu ver que tem vídeo aula já, aquele tapete em outro canal que não no meu, eu vou lá, vejo, assisto a vídeo aula para ver onde eu vou ter dificuldade, se é aquilo mesmo que a foto está me mostrando, porque às vezes a foto mostra uma coisa e quando você vai fazer, tem um pulo do gato ali pelo meio que você, se não prestar atenção, não tiver experiência, você não faz. Então, eu sempre procuro a vídeo aula. Não tem, aí sim, eu amplio bem a foto e vou contar e faço as minhas anotações todinha no papel e venho começar a fazer o trabalho. É assim que eu faço, tá bom? Tanto com square quanto sem square. O importante é, como eu já falei, vocês saberem a medida do ponto de vocês. É muito importante saber, para poder você aumentar ou diminuir uma peça. Se a cliente vê uma passadeira gigante, fala assim, eu quero que você faça esse modelo para mim, mas eu quero menor. E aí, como é que você vai fazer? Você não sabe como é seu quanto. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou diminuir isso? Eu não achei a videoaula. É a mesma coisa. Vocês vão abrir a foto. Não tem square? Não. Aí você vê qual o bico que a pessoa usou. Depois que você tirou o bico, a medida do bico, aí você vê quanto sua cliente quer de comprimento e de largura. Você pega o comprimento menos a largura e começa a trabalhar. E vai vigiando, vai crescendo o trabalho e você vai vigiando para chegar num determinado ponto, você começar a fazer o bico e a peça ficar no tamanho que a cliente quer ou mais aproximado possível. Faltando 1 centímetro, 2, passando 1 centímetro, 2, aí você conversa com ela, se for uma cliente muito exigente, que eu tenho uma assim, e eu pergunto, eu posso passar 2 centímetros ou deixo 2 centímetros a menos? Não, deixa menos. Aí eu vou lá
e deixo. Mas eu sempre pergunto para ela, entendeu? É a mesma coisa. Tanto quando você vai aumentar uma peça ou como você vai diminuir, as informações são a mesma. Porque você tem que ter essas informações que eu falei para vocês. No square, saber quanto mede o square e qual o modelo que você vai fazer. De bico, né, e de tapete, o modelo do tapete, para poder você aumentar. Se você tiver tempo e disponibilidade e for uma pessoa que não tiver muita pressa a encomenda dela, você pode até fazer uma peça menor para você ter uma ideia e depois você crescer aquilo ali da partir do que você fez. Porque não vai se perder. Você pode deixar na pronta entrega, até mesmo oferecer para cliente. Olha, eu fiz uma peça menor, interessa para a senhora? Geralmente elas dizem que sim. Então, minha dica é essa. Eu espero ter ajudado e, como eu já falei, qualquer dúvida pode me chamar que eu venho aqui explicar novamente. E vou continuar nos meus vídeos falando sobre isso, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ficou bem longo, mas eu precisava explicar com detalhes, porque principalmente para iniciantes, tá certo?